Graça e paz, irmãos. Tudo bem, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos ler do verso 1 até o 9. Texto já bastante conhecido, já muitos pastores gostam de pregar nesse texto. Isaías, né, é considerado por alguns até o quinto evangelho, ou o primeiro, né, porque ele falou antes dos evangelistas aí, com muita propriedade sobre Jesus Cristo, as visões que Deus deu a ele, e esse texto específico é uma visão que Deus deu e o chamado que Deus deu a Isaías. Amém? Então vamos lá. Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1 até o 9, diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo seja nos movendo, seja nos quebrantando, seja nos levando, Senhor, até ti, ó Pai, para aprender do Senhor, para que possamos cada dia estar segundo o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Tudo bem, né, como eu havia dito, né, esse é um texto, assim, espetacular de Isaías, quando Deus faz o chamado e chama Isaías e dá a Isaías a visão do reino de Deus, e o privilégio de Isaías de ver o trono de Deus, ele fala um alto e sublime trono, e ver toda a glória de Deus, os serafins, os anjos que ali estão assistindo o tempo todo diante de Deus, estão clamando: Santo é o Senhor por toda a eternidade. Ao mesmo tempo a gente vê, não é para qualquer um. Os relatos bíblicos, foram poucos que conseguiram ver o que Deus concedeu, essa honra de ver a glória de Deus. Aqui neste tempo, permanecer neste tempo, sim, claro, nós veremos a glória de Deus, mas lá no tempo futuro, quando for destinado a cada um de nós estarmos lá. Mas Isaías, então, tem essa grande visão, esse encontro com Deus, esse encontro que faz a diferença, até nós também, né, quando nós já temos esse encontro com Deus, talvez não nas proporções, nas dimensões que foi o de Isaías, mas esse encontro de nos mudar a nossa vida. Né, eu gosto de pensar sobre isso, e às vezes indagar, né, fazer algumas perguntas, se você já teve esse encontro, se já teve a vida transformada por Deus, já teve mudanças. Eu não estou dizendo que recair aqui ou ali, hoje não está muito legal, eu não estou, não é todo dia nós vamos estar 100%, mas é a mudança de vida, aquele ponto onde mudou a sua vida.
Quando nós pararmos um pouquinho para pensar, vai identificar esse dia, quando ocorreu. Então, Isaías, ele compreendeu que ele se encontrava diante de um Deus santo, que a partir dali, ele reconheceu que era pecador. Não porque ele entendeu dele mesmo, não que ele, em determinado, entendia que Deus é poderoso, mas foi Deus que demonstrou para ele quem, primeiramente, era Deus, para aí depois ele, tipo assim, não existe comparação, mas ao mesmo tempo nós devemos reconhecer, olhar para Deus e entender, Deus é santo, algo assim supremo, né? E reconhecer que eu sou pecador. O primeiro passo sempre é esse, que ninguém muda de atitude sem reconhecer primeiro que está errado. Se eu estou certo, para que eu vou mudar? Não faz sentido. Isaías compreendeu nesse dia. Então, o Espírito de Deus, ele constrange, ele mostra, ele nos quebranta cada dia para entender que, como Isaías, nós precisamos fazer um concerto com Deus, de entender que Deus é poderoso. Então, é isso que o profeta Isaías reconheceu, que, primeiramente, ele era uma pessoa de lábios impuros, ou seja, da boca dele, ele proferia coisas que não agradavam a Deus. Aí quando Deus o chama para ser profeta, ele, peraí, mas como que eu vou até conversar com Deus? Como que eu vou orar, que oração é conversar com Deus? Como que eu vou conversar com Deus? Como que eu vou me dirigir a Deus se meus lábios são impuros? E cá entre nós, né? Quanto impropérios nós falamos, quantas blasfêmias nós cometemos constantemente contra o nome de Deus. Somos pessoas de lábios impuros, e ele fica preocupado. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo pecador. Mas Deus tem a solução. Deus, ele dá essa visão a Isaías, ele abre os olhos de Isaías, mostra para Isaías a responsabilidade que ele estaria assumindo, mas que ele, Deus, iria estar sustentando. Então Deus, ele está, né, já foi dito que várias vezes, às vezes não preocupa tanto com o nosso pecado. Quando nós chegamos a ter esse encontro com Deus, aquele pecado, os nossos pecados, Deus não está tão preocupado. Deus vai nos perguntar o que eu vou fazer de agora para frente. Esse encontro com Deus foi capaz de me mudar? De eu falar, Senhor, sou pecador, infelizmente ainda vou estar de vez em quando pecando. Quanto menos eu diminuir meu pecado, melhor. Mas Deus vai nos mudar. Então entende que o Senhor não está preocupado como você viveu até esse dia desse encontro? Está tão preocupado assim, lógico, mas ele está muito mais interessado, o que importa agora é daqui para frente, a partir do seu encontro com Deus. Então Deus, ele tinha a solução já para Isaías, como transformá-lo, como curar os seus lábios, né? Tanto que o anjo vai lá, traz uma brasa viva e toca os lábios como um símbolo de purificar, que o fogo que purifica, fogo elimina as impurezas. Então Deus está nos transformando. Deus está interessado no que você será a partir do encontro com Ele. Então, às vezes, nós temos falado, não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de que agora eu pertenço a Jesus Cristo, mas quero levar a minha vida do mesmo jeito. Vale lembrar sempre, não são as nossas atitudes que nos salvam, mas elas mostram, elas dão testemunho às nossas atitudes de que já fomos ou não transformados em Jesus Cristo. Entende essa diferença? Não é as suas atitudes, como você vai viver, que vai determinar se você é salvo ou não, mas vai demonstrar o seu grau de relacionamento para com Deus. Então, a partir de agora, Isaías está envolvido com Deus. Ele está totalmente dedicado. A partir de qual frase? Quando o Senhor fala, agora quem nós iremos enviar? Ele envia-me a mim. Eis-me aqui. Talvez seja uma das frases mais gloriosas que uma pessoa pode dizer para Deus.
a disponibilidade, o amor, o empenho que ela tem para com Deus. Mas é uma palavra dura, às vezes difícil de ser cumprida. Quando nós resolvemos, é a melhor escolha que nós podemos ter, mas isso implica uma mudança completa. Então, devido ao encontro com Jesus Cristo, que é capaz de transformar, somente assim nós damos conta de responder isso para Jesus de forma sincera e verdadeira. Porque só dizer ao Senhor, envia-me a mim sem ter sido transformado, sem ter esse encontro, não vai durar muito tempo. Porque vai vir muitas provações. Quando eu digo, né, cada um é cada um, só quero citar um exemplo de Isaías, que eu acho que nos nossos dias não ia rolar muito, ele ia ser preso. Isaías, a ordem de Deus, ele andou 3 anos nu, pelado, por Israel, proclamando o reino de Deus, anunciando que Deus é Senhor de Israel, Senhor de todos nós. Imagina você hoje, a cena, a pessoa hoje sair nu pela cidade, vamos colocar aqui em Goianésia, e durar pouco tempo, né? Já iam ligar para a polícia ia vir recolher ele, prendê-lo, levar ele, identificar o que está fazendo. Não ia rolar muito. Mas, no mínimo, ia tratar ele como um louco, como uma pessoa desprovida de suas faculdades mentais. Mas isso Isaías fez porque ele um dia disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não medindo as consequências, ou queria, ou sabendo já daquilo que iria acontecer. Então, às vezes, as pessoas têm um certo receio, não quer perder, as suas liberdades, as suas regalias de hoje, então ela fica um pouco resistente quanto a dizer-se sim a Jesus Cristo. Em dizer, Jesus Cristo, estou aqui. Agora imagine por outro lado, se fosse Jesus Cristo, que tivesse um pouco dessas restrições. Não, vou só até aqui. Ah, tudo bem, se eu apanhar um pouco, se eu for cuspido, se me baterem, se me prenderem, mas ir para a cruz já vai ser demais, esse povo não merece. Não, Jesus Cristo nos amou até o fim. Derramou a sua última gota de sangue por amor a nós. E Ele nem requer o nosso sangue, mas requer de nós que nós digamos, eis-me aqui. E muitas vezes nem seremos aqueles que enviam-me a mim. Às vezes, a pessoa ficando eis-me aqui, muitas vezes já é de grande importância diante de Deus. Então, o que deve prevalecer não é a nossa vontade, mas sim a vontade, o querer de Deus. O querer de Deus sobre as nossas vidas, que é outro ponto muito glorioso e difícil para nós. Quantos de nós, muitas vezes, na empolgação, talvez só e apenas na empolgação, faz em mim a sua vontade. E quando chega a vontade de Deus, que a coisa aperta, que 99,9%, quando não é 100%, que a vontade de Deus é contrária à minha vontade, ou melhor dizendo, a minha vontade é contrária à vontade de Deus, aí eu até peço, Deus, faz a sua vontade. Quando Ele faz, eu apelo, eu não quero, porque sou imaturo, porque às vezes eu ainda não me rendi, como nós cantamos ainda há pouco, a Jesus Cristo. Mas muito bem, diante desse texto, tudo do que nós podemos aprender com Isaías, que nós temos um conhecimento que nos é dado sobre Deus. Isaías escreve também, fala e transmite nesse texto esse conhecimento que nos é dado sobre Deus. Deus revela, Deus mostra, Deus insiste. Às vezes, nos nossos dias, nós temos essa dificuldade quanto ao que é revelado, que é mostrado por Deus. Toda a revelação de Deus está contida na Bíblia. Foi encerradas as revelações lá em Apocalipse, dado a João para ser nos transmitido. Mas ele nos dá hoje a compreensão da sua revelação, dessa visão da sua revelação nos é dado. Isso, ou seja, nos permite conhecer um pouco de Deus. E dentro desse texto específico, nós entendemos, nós vemos
que o governo de Deus, o reinado de Deus, ele é sublime. Em primeiro lugar, que ele é rei, o rei não é um rei terreno, e Jesus Cristo deixou isso bem claro, quando eles queriam, esperavam o Messias, um rei terreno em força e poder que restituísse Israel a um lugar de destaque político, geográfico, econômico e tudo mais. Mas Jesus Cristo deixou bem claro, o meu reino não é daqui, o meu reino é do céu. O meu reino também, em compensação, não terá fim. Aqui na terra, entra governante, sai governante, e já teve reis com tantas honras aqui, mas acaba. Recentemente, a rainha, né, Elizabeth, lá da Inglaterra, muitos achavam que ela nem ia morrer, né? Ia durar aí, né, no mínimo 500 anos, mas morreu. Daqui uns dias vai fazer parte dos livros de história, né, hoje em dia da internet, nas páginas de história, mas hoje ela já não influencia com a palavra dela, com o exemplo, com o reinado dela, ainda influencia, mas daqui uns tempos ficou na história. Ela vai chegar e vai mudar, vai falar, não vai, já se foi. E o reino de Jesus Cristo? Esse sim não terá fim. Esse sim causa mudanças eternas na nossa vida. Então é este rei que nós servimos. Outra coisa que nós aprendemos, que a sua santidade é tripla. Por que tripla? Porque são 3 pessoas. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus maravilhoso, grandioso, que nós nos relacionamos dele em 3 pessoas. Um só Deus, é a sua essência, mas ele é 3 pessoas. E 3 pessoas que nos ama e trabalha a nosso favor. É isso que Isaías entendeu naquele dia. E nós aprendemos de Deus também que a sua glória é algo esplendoroso. Com a visão de Isaías, que a glória dele enchia o templo. Sabe o que é o encher? Completar o todo. Ele não faltava nada que não pudesse ser completo com a glória de Deus. E quando o Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos completa, ele nos enche de forma total. Não é nós fazemos parte da vida uns dos outros, mas é de forma parcial. Eu não sou suficiente na vida de ninguém. Sabe aquela historinha lá de que as pessoas, quando estão apaixonadas, eu não vivo sem você. Vive sim. Se ela não vivesse sem a outra, ela não existia até aquele dia, até conhecer ela. Tinha uma colega de trabalho aí, quando eu trabalhava na Goiás, a mãe dela mesmo falava, né? Ela, se eu não casar com fulano, eu morro. Ah, então casa. Casou com 2 meses, falou, se eu não largar dele, eu morro. Falou, então, como que é que não vai viver sem a pessoa? Não existe. Agora, nós não vivemos, isso é fato e verdade, indiscutível, sem Jesus Cristo. Primeiro, porque Ele que nos dá a vida. É Ele que permitiu, nos concedeu estar respirando. Mas essa vidinha aqui é passageira. O que nos importa de fato e de verdade é a vida eterna. E aí quem nos dá a vida eterna? Jesus Cristo. Então, de fato e de verdade, você e eu, nós não vivemos sem Jesus Cristo. Então, ele é ele que nos completa. A busca do homem, desde lá, a queda de Adão, foi sempre de se completar. Porque o homem, Adão, ele era um homem completo. Ele era completo porque ele tinha um relacionamento diário com Deus. E pessoalmente com Deus. Aí quando ele pecou, foi expulso lá do Éden, aí desde então o homem tenta voltar para Deus. A busca incessante do homem para com Deus, de ser completo. Então você só será feliz e completo, realizado em Jesus Cristo, em Deus. Longe de Deus você nunca será feliz, nunca será completo. Nunca terá um vazio dentro de você sempre, se você não tem Jesus Cristo. O único capaz de preencher este vazio é Jesus Cristo. Somente Ele. Então essa é a glória que enchia o templo que Isaías estava falando. Se hoje nós somos o templo
e morada do Espírito Santo de Deus. Então, esse templo que somos nós, só seremos cheios, completos, com a presença do Espírito Santo. Do contrário, você estará sempre incompleto, sempre infeliz, independente da sua situação financeira, seu ciclo de amizade, sua posição social, isso não importa. Tem rico infeliz, tem pobre feliz, isso não determina. Agora, sem Jesus Cristo, nada feito. Então, e nós podemos conhecer de Deus a sua misericórdia para com o pecador. A misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã e nos mantêm de pé. Aqui tem um jargão já bastante conhecido, né? Que se fala, quando você tira os olhos de Deus e coloca no homem, o risco de você cair é muito grande. Porque o homem é falho, o homem vai nos decepcionar, o ser humano não vai te dar o que você precisa, que é a vida eterna. Então, firme-se em Deus, firme nas misericórdias de Deus, que elas não acabam, elas se renovam a cada manhã. Então, é isso que Isaías compreendeu naquele dia. Em segundo lugar, Isaías também, ele pôde perceber, diante de toda aquela visão, o ministério dos anjos. Não da forma da teologia católica, da visão da doutrina católica, de que tem um anjo da guarda, um anjo daquilo, um anjo aqui. Não é nesse sentido. Os anjos até podem nos guardar, pode velar por nós, amando de Deus. E sim, ele vai guerrear por nós, vai nos defender, ele vai nos proteger, amando de Deus. Não eu pedir direto para eles, porque aí jamais. Que os anjos são os seres obedientes, muito diferente de nós, mas eles têm a quem obedecer, que é o próprio Deus. À voz de Deus, eles obedecem, diferente de nós. Eu já ouvi de alguns pastores falar que os anjos, às vezes, né, num momento como esse, vêm anjos, né, nós, infelizmente, não temos a condição de vê-los, alguns até veem, as crianças têm uma visão, têm mais facilidade, o mundo espiritual é mais aberto para elas, mas muitos anjos vêm assistir o culto, para entender, às vezes, ou ficar admirados de ver pessoas como nós, que desobedecemos constantemente, ou quase que o tempo todo, a voz de Deus, e Deus nos ama acima dos próprios anjos. Nós somos a coroa da criação de Deus. Dá para pensar, dá para imaginar uma coisa dessa? Seres fracos como nós, desobedientes. Aliás, o primeiro pecado do homem foi a desobediência, então todo pecado tem uma raiz lá na desobediência do homem e da rebeldia lá de Lúcifer. Os anjos são seres protetores do templo. Lembra aí do texto? Nós lemos, estava lá os serafins, acima do trono, cuidando, guardando o trono de Deus. E eles também são humildes. Eles encobrem-se totalmente. Eles, com as suas asas, umas cobrem o rosto, outras cobrem os pés, com as outras voam, porque eles são tão humildes que eles não têm a coragem, por assim dizer, de olharem diretamente para a glória de Deus. Porque eles sabem que são seres completamente inferiores a Deus. Agora nós, os seres humanos, somos arrogantes. Se nós não temos coragem de assumir que somos Deus, pelo menos semideuses, né? Somos arrogantes, soberbos, não temos humildade de reconhecer a grandeza de Deus. Então, eles são obedientes, os anjos, que ao mando de Deus, e sabendo da vontade de Deus, o anjo imediatamente corre lá em socorro a Isaías. Quando Isaías reconhece que é pecador, tem os lábios impuros, logo vai lá e pega uma brasa viva, toca os lábios de Isaías, em auxílio a Isaías. Então, eles estão a serviço de Deus em nosso favor. E também a dedicação dos anjos, estão sempre a postos.
Eu ia falar 24 horas por dia, mas né, no reino celestial, no mundo espiritual, não se conta o tempo. Eles estão o tempo todo à disposição, apostos, prontos para servir a Deus. E eu e você? Qual a nossa dedicação com Deus? De vez em quando eu gosto de fazer aquelas pesquisinhas aqui, né, de Ibope. Hoje, por exemplo, qual o tempo que você dedicou a Deus? A Deus, você dedicar o seu tempo, esse tempo agora hoje é exclusivo totalmente para Deus. Daria conta de mensurar um tempo aí, 1 minuto, 2 minutos? Valendo que uma leitura bíblica sincera, olhando ali, é um tempo dedicado a Deus. Uma oração, uma meditar sobre Deus, sobre a grandeza, pelo menos um pensamento de gratidão pela salvação a Deus, isso é um tempo dedicado a Deus. Talvez, e vale sempre ser sincero, talvez eu não tive nem 1 minuto, que eu não fiz nada disso, não li a Bíblia, não orei, não pensei em Deus, não agradeci, fiz nada. É possível, de eu passar o dia todo sem ter 1 minuto dedicado a Deus. E ainda eu tenho a cara de pau de falar que ama a Deus. Não é assim? É desse jeito que acontece. E seria ainda pior se eu não tiver honestidade de assumir. Porque só quando eu sou honesto que eu tenho a condição de mudar. E em terceiro lugar, agora falando mais diretamente, né, dentro que Isaías quis dizer as características do ser humano. Se estava ruim, como eu estava falando, vai ficar pior. Porque, em primeiro lugar, o ser humano, ele precisa reconhecer o seu total fracasso diante da presença de Deus. Porque, como eu já disse lá no início, quando eu não reconheço que sou fracassado, que sou falho, que sou pecador, não tem espaço para Deus na minha vida. Porque aí eu vou entender que eu não preciso de Deus. Por que uma criança corre quando ela machuca, quando ela está com medo, ela corre para o pai, para a mãe, chorando e dá os braços para pegar? Porque ele reconhece que ele é frágil, que ele não dá conta daquilo que está acontecendo com ele. Agora, quando eu não vou correndo para os braços de Deus, chorando às vezes, é porque eu não reconheço que eu não preciso, que eu dou conta. Por isso, quando nós começamos a crescer, porque quando o indivíduo chega na adolescência, ele fica mais rebelde. Começa a enfrentar o pai, a mãe, porque ele começa a entender que ele não precisa do pai e da mãe. Para que eu vou chorar, vou correndo para o braço da mamãe, do papai e vou reconhecer? Não, eu dou conta. Aliás, eu já sou melhor do que ele, já sei mais do que ele. É assim que acontece com o adolescente na sua rebeldia. É assim que acontece conosco. Quando eu começo lá na minha vida cristã, às vezes eu levanto a mão, eu choro, eu oro, me quebranto diante de Deus. Eu sou uma criança. E preciso de Deus na minha vida. Por isso, né, tem aquele dica que esqueci, o autor fala que a gente começa 100% na vida cristã, né, e aos poucos a gente vai perdendo, você não vai crescendo, você vai diminuindo. Porque logo, com o passar do tempo, você acha que você já é um adolescente na fé. Aí eu já começo a me rebelar contra Deus. Agora eu já até li a Bíblia algumas vezes, né? Eu já até aprendi algumas oraçõezinhas aí repetidas, né? E aí segue. Mas nós precisamos reconhecer que somos fracassados e precisamos de Deus. E a outra característica do ser humano, a sua incapacidade de estar frente a Deus, de se prostrar diante dele. Fala, Senhor, eis-me aqui, trata comigo, à sua maneira, eis-me aqui, eu estou na sua frente. Sabe como é difícil você encarar uma conversa, assim, um tete-a-tete, assim, para valer mesmo, para resolver uma questão? Às vezes, né, as pessoas, quando estão se sentindo culpadas, você olha nos olhos dela, o que ela faz? Baixa a cabeça, desvia, disfarça, ou foge, ou nem vai para aquela conversa, porque era a sua incapacidade de encarar os problemas de frente.
Por isso que a gente fala, crescer dói. Ter responsabilidade. Até falar com a Flávia uns anos atrás, não bate seus filhos, não. Quando eles já estavam grandinhos, dá responsabilidade. Dá responsabilidade deles, manda eles olhar no seu olho e assumir, que eles já são homens, já estão grandinhos. Faz a diferença. Bater, daqui uns dias esquece, ou aprende, dói só na hora, mas encarar de frente, olhar para Deus e falar, Senhor, ainda que eu não sustente o olhar com Deus, é lógico, minha condição não vai permitir, mas eu olhar diante de Deus e ser sincero com Ele. Senhor, estou aqui, trate comigo. Foi o que Isaías olhou para Deus, reconheceu. E o ser humano também, a característica dele que impede esse relacionamento, a sua perversidade. O ser humano é mau. Aliás, foi o que Isaías disse nesse texto que nós lemos. Senhor, eu habito no meio de um povo pecador, de um povo impuro, cheio de pecado. Primeiro ele reconheceu o que ele era, depois ainda falou que o povo é também. E é. Seria redundante falar, mas hoje quase todo mundo, né? Quase todos têm um celular aí com internet. Abre qualquer página aí de notícias todos os dias, o que você vai encontrar? Violência atrás de violência e maldade atrás de maldade. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. E não é de hoje. Só vai aumentando, é lógico, mas há muito tempo. Mas Deus tem um remédio. Ele restabelece o ser humano através da sua purificação. O homem precisa reconhecer que precisa de Deus. E a característica do ser humano também, que ele precisa reconhecer que o Senhor é sublime, que Ele é soberano, que Ele nos faz um chamado. Tem aquele chamado único e específico para cada um. O meu chamado é meu. Deus me fez um chamado. Do Onan, do João Gabriel, do Gabriel, e aí vai. Tem um chamado para cada um de nós. De Isaías, naquele dia, foi um específico. Primeiro, para que ele pudesse compreender quem era Deus, sua grandeza, sua glória, tanto que permitiu ele ver a glória de Deus, com o propósito de ser profeta em Israel, de anunciar quem era Deus. Para mim, primeiro de ter esse encontro com Deus, de compreender a salvação em Jesus Cristo, e o chamado específico de ser pastor. Poderia ter recusado? Poderia. Como estaria a minha vida hoje? Não sei. Sei que não estaria melhor do que ela está hoje. Porque o chamado de Deus para a salvação é algo glorioso. Do chamado para a obra, é um plus nessa glória, se é possível. Maior honra que uma pessoa pode ter é ser escolhido por Deus para participar da sua obra. Como diria lá João, de pastorear os pequeninos, de ser sal na terra, de ser luz neste mundo que jaz no maligno. Então glorifique a Deus todos os dias, como Isaías, primeiro de ser salvo e em segundo lugar poder fazer parte do reino de Deus. Dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, sabendo que terá um alto custo, mas sabendo que não há nada mais glorioso do que isso para um ser humano. Quer ser honrado, quer ser reconhecido, quer ter tudo isso que os homens querem ter, diz isso para Deus, mas não só com esse objetivo de aparecer, mas de ser usado. Às vezes nós cantamos aquela música lá, né? Usa-me, de forma tão pecaminosa, né? Porque nós não fazemos aquilo que nós cantamos. Isaías foi um exemplo claro de que ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi. Lembra lá do exemplo que eu dei, de andar 3 anos nu por Israel? Só aí, se fosse dito para nós,
Ó, vou te fazer um pastor, um profeta, alguém, mas você vai ter que andar 3 anos. Eles não vão te prender, não, mas só de andar aí pela rua 3 anos. Acho que só aí todos nós já amarelávamos, né? Ainda que muitos hoje aí andam quase nu por aí, né? Mas não para honrar a Deus, justamente o contrário. Para desonrar o nosso Deus. Então, Isaías, ele é obediente e vai cumprir. Lógico que lá, quando você lê o livro todo de Isaías, ele vai reclamar daqui, vai reclamar ali, mas nada que alterasse esse encontro, esse chamado e essa disposição de Isaías. Para encerrarmos, então, é apenas reconhecendo nossas falhas, erros, defeitos, pecados, é que nós poderemos nos envolver com a glória de Deus. Quer sentir a glória de Deus na sua vida? Quer ter pelo menos um pequeno vislumbre da glória de Deus? Reconheça seus pecados. Peça perdão. Viva esse perdão de Deus. Sinta-se amado por Deus. Isaías, naquele dia, ele reconheceu tudo isso. Sabia que iria ter dificuldades, mas que Deus estava com ele. Sentiu o amor de Deus. Então, um homem cheio da glória de Deus e com o coração quebrantado, ele reconhece que Deus é incomparável. Reconhece que é necessário abandonar o pecado e viver uma vida em santidade, para servir a esse Deus santo, poderoso e glorioso. Nós vamos conseguir fazer tudo isso com esse encontro com Deus. É Ele que vai trabalhar em nós, mas nós também temos essa contrapartida de dizer, eis-me aqui, e me transforma e me muda segundo o teu querer. Poderia até perguntar, quantos de vocês já fizeram isso? Mas isso aí você responde para você mesmo. Já em primeiro lugar, já encontrou esse encontro transformador com Deus, e em segundo lugar, já disse para Deus, eis-me aqui. Talvez os que estão tenham chamado para isso, ainda poderia dizer a terceira coisa, envia-me a mim. E aí sim, é a glória viver aqui, um pouquinho da glória aqui, e quanto mais eternamente. Amém? Deus, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens como Isaías, Pai, para o transformar, para o mudar, para encher o seu coração de amor a Ti, para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, que neste tempo o Senhor possa levantar mais homens, mais mulheres, ó Pai, como Isaías, transformados pelo Senhor, com a dedicação, com a disposição de Te amar, de ser enviado e dizer, eis-me aqui, suportando e passando por dificuldades, sem tirar os olhos do Senhor, o Rei da Glória, Senhor. Senhor, nos abençoe, Pai, nos guarde e nos faz, Senhor, vasos em Tuas mãos, ó Pai, obreiros, ó Pai, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, viva uma vida em comunhão com Deus, viva o chamado que Deus tem para você e que Deus possa te abençoar e Deus possa, cada dia, te mostrar um pouco da sua glória. Então, coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.